Oi, pessoal. Estou de volta aqui com esses vídeos que eu estou produzindo. Hoje eu trouxe para conversar com a gente a doutora Cíntia Botton. Ela é profissional de educação física, tem seu doutorado em Ciências do Movimento Humano, pós-doutorado em avaliação de tecnologias em saúde. É amiga minha, foi minha colega no laboratório de fisiopatologia do exercício do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atualmente ela é professora substituta do curso de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. Sempre endossando aqui que, embora a gente tenha essas posições nessas instituições, a gente não fala por elas, tá? Eu trouxe a Cíntia hoje para falar sobre um assunto muito pertinente, principalmente nesse contexto que a gente anda agora de isolamento social, que é a importância do exercício físico na população acima de 60 anos de idade, que é o que a gente considera como idoso. E eu já vou começar então agradecendo muito a presença da Cíntia aqui e fazendo a primeira pergunta, que é em relação justamente à questão do envelhecimento, Cíntia. Como é que esse processo se dá e por que a importância do exercício físico vai aumentando com a idade? Tá, vou começar então falando que a gente, desde que nasce, na verdade, a gente está num processo de envelhecimento cronológico. E junto com isso, os nossos sistemas fisiológicos, eles vão biologicamente maturando. Então a gente chega a um estado de maturação, que quer dizer que a gente está maduro e completamente funcional nos nossos sistemas. E é um momento da vida onde a gente produz a nossa melhor aptidão física. Por aptidão física, a gente entende essa capacidade de realizar tarefas diárias ou tarefas esportivas com maior vigor, agilidade, sem fadiga. Então, a gente está super disposto e com a maior capacidade possível para desempenhar a força, a nossa capacidade cardiorrespiratória, a nossa amplitude de movimento, enfim, diferentes parâmetros. E por parâmetros, a gente deve entender também as nossas capacidades físicas. Então, a gente tem diferentes tipos de capacidade física e essas capacidades elas vão sendo prejudicadas com o processo de envelhecimento. Então, essas capacidades elas são relacionadas à saúde, como a capacidade cardiorrespiratória, a aptidão muscular, que compreende todas as formas de manifestação da força, então, força resistente, potente, máxima, a flexibilidade e a composição corporal. E a gente tem aquelas capacidades físicas relacionadas a habilidades, que seria agilidade, coordenação, velocidade, equilíbrio. Essas capacidades, elas são atributos que o nosso organismo tem e que a gente pode treinar. Com o processo de envelhecimento, a gente vai tendo redução de força, de massa muscular, de potência, de capacidade cardiorrespiratória, mas a gente pode treinar essas capacidades até um certo ponto e o exercício físico entra justamente como uma ferramenta neste momento. Então, a gente precisa entender que esse processo de envelhecimento, na verdade, a gente não fica do nada muito bem ou muito mal, né? Então, a gente pode ter duas pessoas que têm 80 anos e uma pessoa vai ser um atleta, um maratonista, e a outra pessoa pode estar num processo de fragilidade, ou seja, com uma redução muito grande da capacidade biológica do sistema dela. Essas pessoas chegaram lá, provavelmente, por vários fatores confundidores que tem no meio dessa relação. Então, a relação ela não é unicamente envelhecimento e a nossa saúde. Tem um monte de outros fatores no meio disso. E os hábitos de vida saudáveis, e em especial o exercício físico, que é a nossa parte, enquanto educadores físicos, ele tem um papel fundamental e principalmente quanto antes a gente inicia ele na nossa vida. Então, uma criança ou um adolescente que inicia a sua prática o mais cedo possível, provavelmente o percurso que ele vai ter de saúde e o idoso, eu não gosto muito de falar nesse termo de idoso, mas como ele vai chegar num estágio mais avançado da sua vida vai ser diferente. Então, a primeira coisa é isso, a gente tem declínios com esse processo de envelhecimento, a gente chega num ponto da vida que a gente está muito bem, em torno da segunda e a terceira década de vida, onde a gente tem a melhor aptidão física, e depois a gente entra nesse processo de declínio dos nossos sistemas que pode ser minimizado pelo exercício físico. Como a gente vê essa questão do processo de envelhecimento, né? Uma coisa natural, acontece com todo mundo vai envelhecer. Só que aí tu comentou um ponto que eu acho interessante de tu ressaltar. Como existe esse processo que está acontecendo com todo mundo, mas existem janelas diferentes, né, em relação à capacidade de adaptação, que vai depender do grau já de treinamento que a pessoa vem recebendo durante a vida. Nesse sentido, eu te faço uma pergunta: se tem como uma pessoa ter uma capacidade funcional, muscular, de qualquer uma dessas valências físicas que tu falou, melhor quando ela tem 60 anos
do que quando ela tinha 30 anos, por exemplo. Um ponto bem importante que tu falou é que todos nós estamos, sim, nesse processo. A gente não tem como travar o envelhecimento biológico, né? Infelizmente, não tem como fazer isso. E uma questão que as pessoas realmente falam muito é que um idoso não adapta como um jovem. E isso faria com que ele nunca tivesse uma melhor capacidade enquanto mais velho do que mais novo. E, na verdade, a gente sempre tem que pensar, e eu gosto de pegar um exemplo, por exemplo, da hipertrofia, do aumento de massa muscular, porque eu venho da área do treinamento de força, mas muitas pessoas falam que o idoso que começa a fazer musculação, ele não pode aumentar a força ou a massa muscular da mesma maneira que um jovem. E, na verdade, o nosso corpo retém essa capacidade de se adaptar. O que acontece é que a gente sempre tem que pensar relativamente. Em uma maneira absoluta, provavelmente o idoso e o jovem vão adaptar de maneiras diferentes. Se ele tem a mesma massa corporal total ao longo de um período de tempo, a gente consegue observar uma redução de massa muscular visível nessas pessoas. Então, o meu pai, por exemplo, que tem 64 anos, ele já parte de uma massa muscular menor. Então, absolutamente, em comparação a um jovem da mesma estatura, da mesma massa corporal que ele, talvez ele vá aumentar de uma maneira menor. Mas, relativamente ao inicial dele, ao antes do período de treinamento, um idoso, né, essa pessoa acima de 60 anos, ela tem a mesma capacidade de um jovem de se adaptar. Então, assim, existem N processos nesse meio da adaptação e é possível que nessa cascata, por exemplo, para fazer síntese proteica, o idoso ele não tenha a mesma reserva biológica de um jovem, mas relativamente ele vai conseguir se adaptar da mesma maneira. Porque o princípio da adaptação é o mesmo independente da idade. Né? O nosso corpo ele vive num estado mais estável. Sempre que eu dou um estímulo que exige mais dele, ele vai ter que, de alguma maneira, aumentar a demanda para estar pronto para uma próxima vez que eu der esse estímulo, ele conseguir reagir. Então, esse princípio da adaptação, do treinamento, ele vale independente da idade da pessoa e a pessoa vai adaptar de uma mesma forma, relativamente. Perfeito. E aí, nesse mesmo contexto, se um jovem completamente sedentário, aquela pessoa que nem sai da frente do computador, pode ter uma condição física menos interessante do que um idoso, por exemplo, de seus 70 e tantos anos, que faz exercício a vida inteira. Com certeza, esse jovem pode ter uma condição pior. Então, por isso que tem alguns estudos mostrando já, na verdade, por exemplo, se o exercício físico influencia a densidade mineral óssea. O que se observa, por exemplo, é que quem praticou exercício físico na infância ou na adolescência, parece que essa pessoa, inclusive, se adapta melhor a esse estímulo do exercício e tem um benefício maior por ela ter uma estimulação, principalmente da massa óssea, num processo de maturação desse tecido, que é o processo da infância e da fase da adolescência. Então, todo o percurso dela acaba colaborando para essa fase adulta dela mais tardia. Esse jovem sedentário que não se mexe, que não faz exercício físico, ele pode estar numa condição de saúde pior do que a de um idoso. E isso também, e agora eu vou trazer um pouco para o lado que tu é bem especialista das doenças crônicas, né, cardiometabólicas. A gente pode ter hoje um jovem que tem chance de ter uma doença cardiometabólica tão quanto ou mais do que um idoso. E a gente sabe que a prevalência dessas doenças é muito maior nessa população acima dos 60 anos, mas a gente pode ter um jovem que vai ter, né, uma doença crônica como diabetes tipo 2 ou um fator de risco como hipertensão arterial, por um desses motivos que é a inatividade física, né? Esse manejo inadequado do seu estilo de vida, né? E nesse contexto que a gente está falando da adaptação ainda, que eu acho que é uma coisa que é importante. Uma pessoa idosa que nunca se exercitou na vida dela, tem problema ela fazer exercício? Não tem problema nenhum, né? Ela deve fazer exercício. E isso é uma grande questão, na verdade, que é um dos motivos do porquê muitas vezes a gente não vê uma adaptação no idoso. Porque as pessoas, quando recomendam, acabam recomendando uma atividade de baixa intensidade, de baixo volume, que não gera uma adaptação suficiente. Então, o idoso, ele pode sim iniciar, mesmo que tardiamente, a prática de exercício físico, ele deve. Talvez, como a gente falou, ele não vá ter os mesmos benefícios de uma pessoa que veio treinando desde cedo, mas ele vai sim ter benefícios. E isso, na verdade, é muito difícil da gente estimar também, porque, como eu falei, tem vários fatores confundidores nessa relação. Se a gente for pegar uma pessoa que fez exercício a vida inteira, mas é uma pessoa fumante que se alimenta mal, talvez essa pessoa tenha mais risco do que alguém que começou a praticar
exercício com 70 anos. O que a gente sabe hoje em dia, com toda a evidência científica, é que em qualquer fase da vida, fazer exercício físico, iniciar essa prática, vai trazer benefício, independente de eu já ter praticado ou de eu ter outros hábitos ruins, né? Só praticar o exercício físico por si só já vai trazer um benefício. Agora, mais especificamente para os nossos profissionais da área do exercício físico, isso que tu falou é importante, né? A gente não precisa ter tanto receio na hora da prescrição, a gente deve ter esse cuidado de não subestimar as nossas prescrições, né, para esses exercícios, promover pelo menos o desafio adequado para aquele idoso, para aquela pessoa que está se exercitando, se adaptar de uma maneira mais eficaz. Dessas capacidades físicas, existe algum suporte na literatura para a gente escolher alguma dessas valências que seja mais importante no contexto do idoso? Na verdade, hoje a melhor recomendação que a gente tem é que uma pessoa acima dos 60 anos faça treinamentos multicomponentes, que são aqueles que trabalham um grande número de capacidades físicas. Só que a gente sabe que uma das barreiras reais para a prática do exercício físico é a falta de tempo, né? Então a gente realmente, enquanto profissional, fica se questionando. Mas só para falar um pouquinho, né, por muito tempo, o foco de diretrizes, dos guidelines, tanto para populações específicas como em geral, sempre foi a capacidade cardiorrespiratória. Depois ela veio, né, suplementada pela força. Depois a força se tornou um adicional. E hoje a gente está vendo que outras capacidades físicas, como flexibilidade e equilíbrio, vêm ganhando força. Então, por exemplo, no último posicionamento da Associação Americana de Diabetes, eles reforçam muito a necessidade de treinar equilíbrio com pessoas que são idosas e que têm diabetes. Então, uma pessoa que tem diabetes, ela está comprometida não só pelo envelhecimento, mas também pelos declínios neuromusculares da própria doença, numa incapacidade de estimulação neural e sanguínea das periferias, então ela perde propriocepção, ela perde mais massa muscular, ela perde mais força, isso quando ela não controla bem o diabetes dela. Mas só um exemplo, assim, de que ainda dentro da população idosa, a gente está falando ainda que existem questões diferentes, dependendo se essa pessoa tem alguma condição de saúde, como uma doença cardiometabólica que nem essa. Então, a primeira coisa eu acho que é o profissional tentar direcionar, quando ele não tem muito tempo para passar o treino para essa pessoa não tem tanta disponibilidade de tempo, não tem como fazer um multicomponente abrangendo todas as capacidades, eu preciso focar naquilo que a pessoa mais usa no dia a dia dela ou aquilo que ela mais tem prejuízo. E aí eu vou ter que conhecer a condição de saúde dela. Nesse caso, a gente precisa lembrar que nas atividades do dia a dia, por exemplo, se eu levantar do sofá, contornar a mesa da cozinha e for no meu armário pegar alguma coisa, eu usei força e potência para levantar da cadeira, eu usei agilidade e coordenação para contornar a mesa e eu usei flexibilidade para conseguir pegar alguma coisa em cima do armário. Então, a gente é muito focado em capacidade cardiorrespiratória e força. E eu não estou dizendo que não são importantes. Na verdade, elas são o melhor para reduzir mortalidade, né? Falando em capacidade física. Mas a gente tem que começar também a lembrar de equilíbrio, de coordenação, de flexibilidade, que a gente está vendo que essa população em idade avançada tem prejuízos muito grandes. Então, a minha dica é tentar associar exercícios, né? Se eu vou fazer um exercício de força, ele pode ser associado com uma tarefa de equilíbrio e coordenação. Dentro de uma atividade de casa, como eu narrei para vocês, do levantar da cadeira, contornar, pensar quais capacidades físicas estão envolvidas, né? Sim, exatamente. Exatamente. Explorar, né, a maior possibilidade de transferência funcional, né? Exatamente. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Nesse contexto, eu só queria salientar essa importância do treinamento multicomponente, né? Cada dia mais está se falando do treinamento multicomponente e o grande motivo disso, eu acho que ficou bem claro já com a tua fala, é que cada um desses componentes aí, o componente cardiorrespiratório, a força, o equilíbrio, eles vão ter os seus próprios benefícios e por isso que é o que a gente tem que tentar englobar, claro, dentro do que seja factível, do que tentar trabalhar o máximo possível dessas coisas, né? Agora, então, eu queria te perguntar, nesse cenário que a gente anda aqui, que é uma coisa muito diferente, nunca na história a gente tinha passado, eu acho, pelo menos a nossa geração e as gerações que estão vivas, a gente tem um desafio muito grande, porque a gente está preso todo mundo dentro de casa por um ótimo motivo, que é não espalhar o vírus. Mas qual que é a tua sugestão, Cíntia?
do ponto de vista do idoso, que ele já é o grupo de risco, né, para a doença causada pelo vírus novo que está circulando. Qual que é a alternativa? A gente tem uma coisa que a gente sabe é que é melhor que essa pessoa continue se movimentando, né? Eu vou fazer uma resposta um pouquinho maior para tentar englobar várias coisas que eu acho importante para os educadores físicos, assim. A primeira coisa é a gente pensar que todos os benefícios que a gente tem com o exercício físico, eles só são alcançados se de fato esse estímulo for contínuo. Né? Então, o grande desafio que a gente tem enquanto profissional de educação física é as pessoas, de fato, aderirem ao exercício físico, ou seja, elas realmente conseguirem completar a recomendação que a gente tem atual daqueles 30 minutos de atividade física, pelo menos. Essa é a grande questão, como que a gente vai fazer as pessoas quererem praticar continuamente. E um dos grandes pontos é a motivação para o exercício físico e a diminuição de barreiras. E hoje a gente tem uma barreira muito grande, que é as pessoas terem que fazer esse exercício dentro de casa. Então, tem um estudo, por exemplo, do professor Jorge Mota, do ano passado, que eles entrevistaram quase 4.000 portugueses. E aqueles acima de 65 anos, as preferências de atividade são caminhada na rua e exercício em grupo. Então, justamente o que a gente não pode fazer hoje. Porque a gente sabe que um dos grandes problemas é o idoso confiar nele mesmo para fazer atividade. E quando ele está em grupo, ele se sente muitas vezes muito mais autoconfiante vendo o companheiro dele, que tem a mesma idade, conseguindo completar a tarefa. Então a gente tem um grande desafio agora. E eu acho que uma das dicas é que fazer atividades de casa, como varrer, pegar sacolas, fazer essas atividades, ela contabiliza nesses 30 minutos necessários de atividade física. Então, a primeira coisa é, não limitem seus pais, suas mães, seus avós de fazerem os afazeres domésticos, que acontece muito. Eu vejo na minha casa que limitam muito a minha avó, porque acham que ela vai, de repente, se cansar, ou que isso vai ser ruim para ela, ou que até tu está sendo educado fazendo algo no lugar daquela pessoa, mas é importante que o idoso faça pelo menos isso. E depois eu acho que tentar fazer exercícios que são funcionais, como sentar e levantar da cadeira, pegar algum peso do chão. Os agachamentos acho que são algo muito fácil da gente fazer, seja de maneira isométrica, se a pessoa tem alguma limitação muito grave articular, ou de maneira dinâmica, e tentar também fazer alguns exercícios de membro superior. A gente sabe que os membros inferiores são os mais afetados, né, nesse processo de envelhecimento, e são mais fáceis da gente treinar em casa, mas o ideal é que a gente consiga pegar peso, galão de água, alguma coisa que ajude essas pessoas nesse momento a fazer pelo menos movimentos similares com o seu dia a dia. Então, acho que agora não dá para inventar nada muito mirabolante, mas fazer com que eles façam suas atividades de casa, pelo menos para contabilizar esses minutos se movimentando durante o dia, e se possível alguma coisa mais programada, alguma coisa mais focada em resistência muscular, que é mais fácil de treinar em casa, com um maior número de repetições, porque agora não vai dar para fazer nada como treinar força máxima ou coisas assim tão impossíveis. Um treinamento também muito importante é o treinamento de potência para idosos, então fazer treinamentos com a fase concêntrica em alta velocidade, que justamente são treinamentos que acabam priorizando velocidade de movimento e não carga, então a carga é sempre moderada, mas que são bem importantes porque o idoso ele tem uma perda muito grande das fibras musculares, principalmente responsáveis por esses movimentos, já que ao longo da vida a gente acaba deixando de fazer esse tipo de atividade veloz, atividade forte, então incentivar essas atividades nesse momento, mas sem dúvida nenhuma eu acho que é um grande desafio. Deixa eu complementar aqui a tua fala. Todas essas atividades são bem possíveis de serem feitas em espaços até limitados, né? E a gente tem hoje, por causa dessa demanda, uma quantidade de profissionais até oferecendo seus serviços online, e também vários locais, aí eu vi o pessoal lá da USP, mas tem alguns outros locais oferecendo pelo menos alguma orientação pela internet. Então, o ideal é que a gente tente buscar pelo menos através de profissionais, pessoas que tenham a formação disso aí, né? Nesse sentido, acho que a mensagem da Cíntia fica muito clara pra gente que, embora a gente esteja num cenário muito diferente, a gente tem que tentar se manter ativo o melhor possível. E isso é especial na população acima de 60 anos, onde a gente percebe que, na verdade,
eles podem vir a ter um decréscimo funcional muito mais rápido, né, Cíntia, do que uma pessoa que não é idosa, né? Então, se manter ativo para evitar esse decréscimo todo. Cíntia, já vou te agradecendo, tá? Foi muito legal conversar contigo. Por mim, eu ficava mais algumas horas aqui falando sobre esses assuntos. Mas ninguém vai aguentar ver a gente mas contando. ninguém vai aguentar ver a gente tanto tempo. Então, já te agradeço demais, tá, pela participação. Eu que agradeço. Espero que o pessoal goste, tá, das informações. E quem tiver interesse de continuar acompanhando, pode seguir o canal no YouTube, o Saudiologia, onde vai ter todos esses vídeos que são postados vão estar lá arquivados, então já tem alguns vídeos lá. E em breve eu vou ter que falar com mais profissionais. Eu já agradeço a Cíntia por todas as informações. Tá? Valeu, gente!